economista Silvio Massa, primeiro diretor comercial da BR Distribuidora, traça um histórico da empresa que ajudou a criar em 1971. Pós-graduado pelo Conselho Nacional de Economia em 1963 e formado pela Escola de Hidrocarburi Enrico Mattei, de Milão, Massa apresenta didaticamente fatos e razões para manter a estratégica subsidiária sob o controle integral da Petrobras e dos brasileiros. Por que a BR foi criada? O objetivo da BR era promover uma integração de todas as atividades da área de petróleo: exploração, produção, refino e distribuição. Por que a Petrobras não tinha desenvolvido até então a atividade de distribuição? Quais foram as principais iniciativas daquele período? A principal iniciativa foi elaborar um plano e submetê-lo à direção da Petrobras, onde se transformasse aquela atividade no cartão de visita da empresa. Porque, se você observar bem, dificilmente você vê um petroleiro, dificilmente você vê uma refinaria, dificilmente você vê uma base, mas facilmente você vê um posto de serviço na sua cidade, no seu município ou no seu estado. Então, a visualização da imagem da empresa era necessária. Para tanto, foram contratados profissionais do mais alto gabarito. Poderia citar alguns nomes? Nós fomos procurar o principal nome do designer nacional, professor Aloysio Magalhães, respeitadíssimo, não só no nosso país, como no exterior. E foi o criador do símbolo BR. O símbolo BR, que é o símbolo Brasil, é o símbolo de estrada e é um símbolo onde você poderia caracterizar como obrigado tem um BR, lubrificado tem um BR. São inúmeros os verbetes que aceitam o BR como parte da palavra. Ou seja, isso seria um instrumento comercial de extremo valor para a atividade de distribuição. E quanto às parcerias institucionais? A principal foi a elaboração de um projeto de trocas entre as prefeituras das várias capitais do país, cedendo áreas estratégicas, áreas privilegiadas, sob o ponto de vista de fluxo automotivo, como de visualização. Por exemplo, os postos da Avenida Atlântica de Copacabana foram trocadas aquelas áreas por asfalto. Lagoa Rodrigo de Freitas, isso foi feito em Maceió, foi feito em João Pessoa, foi feito em São Paulo, na Estrada dos Imigrantes. Na época, abarcamos inúmeros estados fazendo essa troca com entidades públicas, prefeituras e estados. Depois, nós fizemos isso com a rede privada. Touring Club foi o principal, que de uma única vez ele transferiu para a bandeira da BR 135 postos. A BR hoje é menos estratégica? Quem possui um mercado interno pujante como o brasileiro não pode abrir mão facilmente de sua participação. Não diria de monopólio, mas pelo menos de uma concorrência que seja saudável à melhoria dos serviços públicos. Hoje o cenário político é muito diferente? O cenário político sempre é um cenário de embate. Não foi fácil criar a atividade de distribuição da Petrobras, só vou lhe dar um exemplo. As Forças Armadas brasileiras eram abastecidas pelas empresas internacionais. Explorávamos, produzíamos, refinávamos e não distribuíamos. Nós entregávamos às empresas internacionais e elas forneciam às Forças Armadas. Então as pressões externas sempre existirão? Sempre existirão, faz parte do sistema. O importante é você conseguir estabelecer um anel de defesa e um anel consistente nos nossos valores, no nosso domínio técnico, no nosso domínio cultural. O que a BR trouxe de ganho efetivo para a nação? Para o país é a presença, a garantia
da oferta de combustíveis em qualquer ponto do território nacional. Para a Petrobras, foi a apropriação de uma margem de lucro resultante dessa atividade, até então inexistente nos seus balanços, nos seus resultados financeiros. A Petrobras incorporou uma margem a mais de resultado nos seus balanços oficiais. Não só o fluxo de caixa, como complementou a capacidade de investimento em áreas de alto risco, como é a exploração, como é a produção e o próprio refino. Como avalia o atual programa de venda de ativos estratégicos sob o pretexto de equacionar o endividamento da companhia? É lamentável, a bem da verdade, estão se aproveitando da crise para realizar um plano antigo, que é o desmonte da Petrobras. Eu acho que tem que haver, como está havendo, uma reação do Congresso Nacional, dos organismos de fiscalização proibindo essa venda, e caso ela se concretize, eu tenho certeza que nós um dia recuperaremos esse patrimônio construído tão dificilmente pela população brasileira. Cabem ações judiciais? É fundamental hoje apelar para a justiça, porque há uma fundamentação histórica, uma fundamentação técnica e uma fundamentação de conveniência que essa atividade deve permanecer sob controle do país. A companhia estaria mais preservada se tivesse um maior controle por acionistas brasileiros? Quando a Petrobras se deslocou para a Bolsa Internacional, ela se submeteu à legislação própria desse país e, evidentemente, a sua proteção é muito reduzida. Um governo comprometido com a nação não deveria promover a recompra desses papéis? De imediato. Acredito que nós temos capacidade de entrar no mercado e recuperar esse controle para a nação brasileira. E eu acredito que a EPET tem condições técnicas, morais e éticas de liderar essa campanha junto aos profissionais da Petrobras. Muito obrigado.